Você está no seu quarto quando tudo acontece. Nada de explosões, nada de aviso, nada de contagem regressiva. A luz simplesmente apaga. Seu computador desliga no meio do que você estava fazendo. O ventilador para, o barulho constante dos eletrônicos desaparece. Por alguns segundos, o silêncio parece estranho. Você pensa que é apenas mais uma queda de energia no bairro. Algo normal. Você pega o celular automaticamente e a tela ainda acende. Quando olha pela janela, percebe algo diferente. A rua inteira está escura, nenhuma casa tem luz, nenhum poste aceso, nem mesmo as luzes distantes da cidade. Tudo completamente apagado. Você abre as redes sociais. As notificações começam a aparecer rápido demais. Alguém mais ficou sem energia? Aqui também apagou. Isso é no país inteiro? Canais de notícias começam a fazer transmissões improvisadas, com repórteres falando rápido, claramente confusos. Autoridades aparecem tentando entender o que aconteceu. Então surge a primeira manchete que faz seu estômago gelar: possível apagão nacional. Nesse momento você percebe que isso não é apenas um problema no seu bairro. Algo muito maior acabou de acontecer. Uma hora depois, a situação começa a ficar estranha, muito estranha. Semáforos desligados transformam o trânsito em caos. Carros ficam travados em cruzamentos enquanto buzinas ecoam pela cidade. Supermercados começam a ficar lotados. Pessoas correm para comprar velas, lanternas, água e comida. Nos grupos de mensagens, rumores aparecem a cada segundo. Alguns dizem que foi um ataque cibernético. Outros falam de um teste militar que deu errado. Há quem diga que foi uma falha gigantesca no sistema elétrico. Ninguém sabe a verdade, mas todo mundo sente a mesma coisa. Algo está errado, muito errado. 2 horas depois, o mundo começa a ficar silencioso. Sem eletricidade, muitas coisas simplesmente param de funcionar. As antenas de celular começam a falhar. A internet fica cada vez mais lenta. Mensagens param de chegar. Notícias desaparecem. A última transmissão que você consegue assistir diz apenas que as autoridades estão investigando a causa do apagão. E então, a transmissão cai, sem aviso e sem explicação. Seu celular perde o sinal. Agora, você não tem mais acesso a nada. Nenhuma notícia, nenhuma informação. Você olha pela janela novamente e a cidade parece diferente. Sem luzes, sem telas, sem o brilho constante da tecnologia. Pela primeira vez em anos, a cidade está completamente escura. Quando o sol nasce no dia seguinte, a realidade começa a bater. Pessoas caminham pelas ruas tentando entender o que está acontecendo. Alguns supermercados ainda estão abertos, mas as prateleiras começam a ficar vazias rapidamente. Filas gigantes se formam nas portas. Água, comida, pilhas, qualquer coisa que possa durar. Postos de gasolina estão fechados porque, sem energia elétrica, as bombas simplesmente não funcionam. Os bancos estão inacessíveis. Cartões não passam. Transferências não existem. Tudo que depende de internet ou eletricidade simplesmente desapareceu. É nesse momento que você percebe algo assustador. O mundo moderno depende completamente de energia. Sem ela, quase nada funciona. No segundo dia, a cidade começa a mudar. O clima nas ruas fica tenso. Rumores se espalham mais rápido que qualquer notícia. Algumas pessoas dizem que foi um ataque internacional. Outros juram que o governo perdeu o controle da rede elétrica, mas ninguém sabe ao certo. Sem comunicação oficial, o medo começa a crescer. Algumas lojas fecham por medo de saques. Outras são esvaziadas em poucas horas. Quando a noite chega, a cidade mergulha em uma escuridão total, sem postes acesos, sem prédios iluminados, sem carros circulando. A única luz vem de velas e lanternas dentro das casas. E no meio desse silêncio estranho, você começa a ouvir coisas que normalmente passariam despercebidas. Passos na rua, portas se fechando rapidamente e, em alguns momentos, o som distante de helicópteros militares cruzando o céu escuro. Algo está acontecendo, mas ninguém explica nada. No terceiro dia, uma coisa fica clara: isso não vai acabar tão cedo. Os supermercados já estão quase vazios. Água potável começa a faltar em algumas regiões. Hospitais lutam para manter os geradores funcionando, mas até o combustível começa a se tornar um problema. Sem energia, sistemas inteiros entram em colapso.
Elevadores param. Sistemas de segurança deixam de funcionar. Infraestruturas críticas começam a falhar uma após a outra. A civilização moderna parece uma máquina gigantesca desacelerando lentamente, como se estivesse ficando sem combustível. Agora você entende algo que poucas pessoas pensavam antes. Tudo depende de energia, comunicação, transporte, hospitais, água, comida, internet. Sem eletricidade, o mundo moderno simplesmente começa a parar. E pela primeira vez na vida, você percebe o quão frágil tudo realmente é. Porque bastou um único momento, um único apagão para mudar completamente a vida de milhões de pessoas. E agora a pergunta que ninguém consegue responder é simples: quando a energia vai voltar? Horas, dias, semanas? Ou talvez ela nunca volte? Porque quando as luzes se apagam, o mundo mostra algo que quase ninguém percebe. A civilização é muito mais frágil do que parece. Se você chegou até aqui, é porque essa história realmente te fez pensar. Agora imagina se algo assim realmente acontecesse. Se de um momento para o outro toda a energia simplesmente desaparecesse. O que você faria primeiro? Comenta aqui embaixo qual seria a sua primeira decisão em um apagão nacional. Eu quero ler as respostas. E se você gosta desse tipo de história em POV, cenários extremos e situações que fazem a gente imaginar, e se isso acontecesse de verdade, então já aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like no vídeo. Porque aqui no canal você sempre vai entrar em novas histórias onde uma simples decisão pode mudar tudo. Nos vemos no próximo vídeo.